Olá, gente! Estamos aqui novamente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Nem Mais Uma. Estou muito feliz pelo nosso primeiro episódio, por todos os feedbacks que a gente tem recebido, principalmente dos homens. Isso foi algo que eu achei inovador, né? Que, de certa forma, nós temos atingido esse grupo também. Essa é uma pauta extremamente feminina, né? Porque nós mulheres, a gente costuma lutar muito uma pelas outras, mas eu acredito que cada vez mais tem que virar uma pauta da sociedade por inteira. Então, estamos aqui hoje no nosso segundo episódio, um episódio muito importante, porque eu vejo que a gente comenta muito sobre vários tipos de violência e a gente esquece da que está mais no mundo, né, hoje, atualmente, que é a violência digital. E hoje nós estamos aqui com ninguém mais e ninguém menos do que a pessoa que me fez virar uma estudante de direito, doutora Daniela Avelar, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, também professora. Ela está formada aí desde 2017 e é uma pessoa que eu admiro e de grande excelência. Então, eu espero que seja um podcast de muita conscientização e que a gente adquira muito conhecimento com essa mulher que é extremamente inteligente. Seja bem-vinda, doutora Daniela Avelar. Obrigada, Maria Eduarda, Duda, né, que é uma amiga que eu tenho, como você disse. Eu tive essa honra de te inspirar, contribuir um pouquinho para você fazer direito, e é muito gratificante estar aqui, ver você construindo isso, falando disso, desse tema tão importante. Então, eu fico muito feliz e realmente espero que seja um momento proveitoso para todos. Dani, é, a primeira pergunta que eu faço aqui no podcast é para que você conte um pouquinho da sua trajetória, para a gente entender, né? E o que Uhum. te moveu a se especializar no direito digital, como que foi essa especialização, como que foi essa escolha, por favor. Bom, eu sou aluna de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, fui bolsista na faculdade, Milton Campos, onde eu carrego com muito orgulho, muita honra. Formei em 2017. Antes de formar, eu já tinha passado na OAB, passei no nono período. E eu sempre quis advogar, apesar de ter estagiado em órgão público. Quando eu formei, eu estava estagiando em órgão público, mas eu sempre tive essa certeza de que eu queria advogar. Mas eu não sabia a área, Duda. Então, posso chamar de Duda, né? Claro. Então, quando eu me formei, eu comecei na área trabalhista, apesar de já gostar dessa pegada digital, eu já gostava de vídeos, eu sempre tive essa questão, essa vontade mesmo de ir para o digital. E aí eu gostei muito, me identifiquei muito à época com direito virtual, nem era direito digital na faculdade, que eu tive direito virtual, era bem superficial, diferente do que a gente tem hoje, mas foi bom. Mas eu comecei na área trabalhista, fiquei mais ou menos um ano nessa área, e depois eu fui conduzida para a área empresarial. Quando foi em 2019, eu quis fazer uma pós. E aí eu fui pesquisando, vi que tinha questões que envolviam direito digital, que envolvia a própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a que eu atuo efetivamente na minha advocacia. Então eu tive interesse em conhecer essa área e comecei a estudar. Então, a partir desse ano, eu me especializei, comecei a trabalhar, comecei a já dar aula. À época, eu dava aula para advogados, fui substituir uma professora, e aí ela gostou muito, eu comecei a dar aula no curso dela. E assim as coisas foram acontecendo, né, Duda? Eu sabia o que eu queria, mas eu não tinha, vamos dizer assim, um apadrinhamento, minha família não é rica, então assim foi construindo aos poucos. E eu sempre digo que tudo que eu conquistei hoje, para mim, é lucro. Porque de onde eu saí, escola pública, o pai marceneiro, a mãe costureira, então realmente eu venci mesmo, sabe? É uma questão pessoal. E aí foi aí que eu construí. Hoje eu tenho meu escritório em sociedade. Primeiro eu criei ele sozinha, depois eu fiz sociedade com meu marido atual, atualmente meu marido. E aí a gente tem seguido nessa área, tanto da docência quanto do escritório, e especializando cada vez mais em direito digital. E Dani, como que você acha que o direito digital e o digital totalmente ele influencia e ele impacta na vida das pessoas? Bom, hoje nós estamos numa sociedade hiperconectada. O Brasil ele está no topo dos países que mais utilizam a internet. O brasileiro ele está muito conectado. Tanto que existem vários estudos que a gente tem dificuldade de separar o que é tecnológico do biológico, porque
tudo nosso está aí dependendo de algum aparelho, né, alguma tecnologia. E como que eu vejo o direito digital? Ele precisa trazer algumas respostas, porque à medida que a sociedade tem inserido a tecnologia e tem essa dependência, problemas têm surgido. E como o direito ele acompanha a evolução da sociedade, com o direito digital também não poderia ser diferente. É uma nova demanda, são novas relações. Algumas pessoas não têm conseguido lidar muito bem, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de educação digital, mas muito por conta dessa falta de educação digital. E o direito digital ele vem trazendo essas proteções que a gente tem hoje, essas respostas que a gente precisa para as demandas na sociedade. E Dani, eu quero entrar num assunto que eu tenho muita paixão, que é a OAB na escola, que você participou, né, em 2022. Você foi bem frenética. Eu acho que foi esse ano que eu te conheci ainda, né? Que você vestia aquela Foi, camisa azul e ia foi. para as escolas. E eu conversei até com a Isabela quando ela veio aqui sobre a importância de conscientizar essas crianças e esses adolescentes, né? Uhum, Principalmente no que diz respeito às violências, né? Porque às vezes eles vivem dentro de uma violência e eles não têm nem a a noção noção. do que é aquilo, e principalmente na era digital e as meninas. Porque a gente sabe que hoje é muito fácil uma pessoa se expor, né? Por mínimo ela se expõe. Então, como para você, qual a importância da OAB na escola para você, a importância de conscientizar Sim. essas crianças e esses adolescentes? Como você disse, eu participei, tive esse privilégio de participar da comissão. E assim, não só a OAB na escola, mas toda a OAB Minas Gerais, ela faz um trabalho muito legal. Nós temos OAB vai à favela, tem uma comissão. A própria comissão de direito digital, ela também vai até escolas fazer palestras sobre cyberbullying. Mas falando propriamente dessa comissão, para mim, foi um privilégio. E eu vejo que é uma necessidade, porque é na educação básica que a gente consegue transformar, né? Que a gente consegue, como você disse, conscientizar. Porque muitas crianças, muitos adolescentes, às vezes reproduzem o que vê dentro de casa, os exemplos, né? Infelizmente, os exemplos negativos, e acabam ali cometendo até um ato infracional quando adolescente ou quando vira adulto, um crime. Mas porque teve esse exemplo, essa influência. E nunca parou para refletir, nunca teve um professor ou alguém que falasse: olha, isso é errado, isso não pode. Então, eu vejo isso como essencial para a formação da sociedade. A gente precisa trabalhar esses assuntos. Até porque esses jovens estão conectados, né? Eu não digo que eles nascem na internet, eles crescem na internet. Hoje tem sido discutido muito abandono digital. E eles são as principais vítimas desse abandono digital. Então, esse trabalho é importantíssimo, mas como tudo que a OAB tem feito. Todas as comissões, a própria comissão da Pedersoli, que ela veio aqui, ela presidiu uma comissão também na gestão passada sobre violência contra a mulher, e ela fazia esse trabalho de conscientização também. Então é muito interessante, Duda. Gente, vocês têm que saber, as pessoas que estão assistindo, os estudantes de direito, eu e a Dani, nós somos as maiores defensoras da instituição da OAB. É, Eu sou apaixonada pela OAB, por causa da Dani, por causa do Lindomar também. Eles estão me colocando cada vez mais dentro, né? Eu costumo dizer para os meus amigos de faculdade que eu entro lá na OAB e me sinto em casa. Porque mas é eu ando nos corredores, então a OAB ela não é só uma instituição. Eu costumo dizer que é a maior instituição existente, isso. profissionalmente falando, porque ela engloba muito. Não é só a carteirinha da OAB. Tem vários programas lá dentro, várias comissões. Então, é de extrema importância a gente ter ideia do que é a instituição da OAB em geral, né, Dani? Sim, e assim, a OAB ela é uma classe representativa, mas ela tem um trabalho social, né? Porque uma sociedade bem informada é bom para todo mundo. E a OAB, ela realmente, assim, muitos falam que a anuidade que a gente paga é caro. Não é. Se você for olhar o número de benefícios que a gente tem, auxílio maternidade, questões relacionadas à saúde, psicologia, academia, a gente tem uma farmácia com produtos, né, mais baratos. Então, se você for olhar os inúmeros benefícios que a gente tem a partir da gestão do Dr. Sérgio Leonardo, que foi a gestão passada, até a atual, assim,
a advocacia está muito bem representada em Minas Gerais e no Brasil, porque a gente tem muitos projetos, né? E aí, falando de questão de violência, né, da mulher, a OAB Minas foi uma das primeiras a exigir paridade em cargos. O conselho, ele tem paridade. Quando a gente vai indicar a lista, né, a OAB vai indicar, fazer a votação dos advogados que vão compor a lista para enviar para o Tribunal de Justiça para compor como desembargador o quinto constitucional. Também tem que ter paridade, branco, pardo, preto, pardo e branco, mulher e homem. Então, isso é importante, né? E a OAB ela tem cada vez mais feito esse trabalho de olhar para as demandas da sociedade. Isso é importantíssimo, só um parêntese, porque nós somos apaixonadas pela OAB. Tinha que falar, né? Tinha que falar, é a nossa cara. É. E, Dani, agora entrando realmente no assunto do direito digital, quando a gente fala do direito do digital hoje, principalmente no que diz a violência, a gente percebe muito ligado a conteúdos sexuais, né? Sim. As mulheres, elas são muito expostas, e não só isso. Uhum. Vamos colocar o mínimo, entre aspas, comentários que nós vemos, né, das mulheres. Muitas são nomeadas de forma pejorativa por homens e até mesmo por mulheres. Isso é de importância a gente falar também, né? Eu gostaria de te perguntar como o ambiente digital ele tem potencializado essa forma de violência contra a mulher. Como que você tem visto isso, essa crescente violência que o mundo digital tem potencializado? Duda, com o contexto pós-pandemia, em que as pessoas ficaram mais imersas no digital, que houve essa potencialização do uso da internet, os crimes cibernéticos, como um todo, cresceram exponencialmente. Justamente porque as pessoas elas estão ali, elas acham que podem fazer o que querem, que é terra sem lei. E, na verdade, não é. Né? Existe ali um respeito, uma necessidade de você respeitar regras, de você entender que ali não é uma substituição do nosso mundo físico, é uma extensão. Então, o que vale aqui também tem que valer lá, as regras básicas de respeito. Mas, infelizmente, a gente tem visto crescer cada vez mais. As pessoas se ofendem, principalmente mulher com mulher. É muito triste, né, ver isso. Às vezes, um julgamento, uma opinião crítica, ofensiva, vindo de mulher para outra mulher. E realmente isso está ligado, como eu sempre digo, à falta de investimento na conscientização. Porque as pessoas que estão ali, elas acham que não vai ter consequência, que não vai dar em nada, que elas não vão ser encontradas, não vão ser eventualmente punidas. E a verdade não é isso, que tem como, né, rastrear, tem como você localizar, e o direito ele tem regra para isso. Então, se aquela vítima ela for atrás, aquele infrator, aquele autor daquela situação, ele pode ser punido. E a gente pode até comentar um caso pessoal, né, Dani? Dani é minha advogada também, amiga, Que honra, advogada né? e exemplo, né? Esses dias para trás eu fui vítima, né, de uma violência digital, recebi uma mensagem muito pesada no meu telefone e fizemos o BO, né? A gente já tá atrás de saber quem é a pessoa. Então, assim, nós temos vários caminhos a ser seguido, né, Dani? O digital não é uma terra sem lei. As Não. pessoas pensam que elas podem mandar mensagem umas para as outras, criar números falsos e que nada vai encontrá-las, Aparecer, né? aparecer. E não é assim que funciona. E a gente vai até falar como chegar a isso, Dani, como fazer essa denúncia. Em breve nós vamos entrar aí, só Sim. dando um spoiler. Muitos casos de assédio, perseguição, exposição começam nesse mundo digital. Sim. Quais são, para você, os sinais que a gente tem que tomar cuidado? Por exemplo, essa mensagem que eu recebi. O que você acha que a gente tem que tomar cuidado? O que, para você, como especialista em direito digital, mostram casos de abuso digitalmente, violência e etc.? Sim, ô Duda, como todo agressor, né, como todo abusador, ele começa bem sutil, né? As formas dele manifestar que ele é uma pessoa violenta, e aí eu tô falando independente do gênero, é uma forma muito sutil. E no digital, as palavras são importantes. A forma como a pessoa te responde, como ela se refere a você, o que ela escreve, né? Aquela instabilidade emocional. Tem hora que a pessoa está brava, tem hora que ela está calma. Tudo isso são sinais de que não é normal, né? De que aquela pessoa ali, ela não está sabendo lidar com aquela situação. E todo cuidado é sempre importante.
por exemplo, tem formas de você saber se a pessoa. Você viu algum comentário dela agressivo com outra na internet? Ou às vezes você tá lá, viu que alguém mandou até uma mensagem para ela, ou até para você mesmo relatando que aquela pessoa é agressiva. Não é que é a regra, mas tomar cuidado, observar, né? É claro que tem gente que é maldosa, que faz esse tipo de acusação de forma maldosa mesmo, mas sempre observar. E aí, a sutileza nas palavras. Eu sempre olho isso, sabe, da forma como a pessoa conversa com você, como ela te aborda na internet. E aí, falando exclusivamente do âmbito digital, como ela elogia suas fotos, como ela curte, né? E às vezes manda um direct. Então, tudo isso são sinais sutis que a gente consegue identificar. A gente tem, eu tava lembrando aqui do caso da Ana Hickman, né? Que Sim, ela começou a receber mensagens como se o cara se sentia pertencente dela, né? sim, Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, até mesmo com gente que convive perto da gente, que a gente acha que tá sempre tranquilo, como manda a mensagem, como a gente recebe, a forma que é escrita, né? exatamente. O que a pessoa quer controlar ou não, às vezes você postou uma foto que te agradou. É claro que vale muito bom senso também, eu acho que até para a mulher, né? Assim, para a pessoa que está se expondo, porque você não sabe, hoje com a inteligência artificial, qualquer um pega uma foto e monta um contexto. Então é muito importante a gente estar fornecendo dados ali, então a gente tem que ter uma autorresponsabilidade. Mas às vezes a pessoa colocou uma foto, alguma coisa ali, e aí o outro incomoda o outro, aí o outro vem ofender. Não é assim que resolve as coisas, né, Duda? Não. É na conversa, no diálogo, falando de fato o que está sentindo, mas com respeito. O respeito, gente, ele cabe em qualquer lugar e nada justifica a falta de respeito. Ah, estou com raiva, estou com ira, estou decepcionado com outros relacionamentos, estou estressado, meu dia foi ruim. Nada justifica o desrespeito. Falando em mulher, Dani, a gente já sabe que na internet a gente tem que tomar o dobro de cuidado, né? A foto que a gente posta, o que a gente posta, pra mulher é muito mais difícil, assim, né? Pro Sim, homem, profissionalmente, a gente sabe que é complicado também, porque a gente tem uma imagem a zelar. Todos nós que estamos numa sociedade. Mas pra mulher é muito difícil. E às vezes eu vejo algumas meninas que estão em algum lugar, até eu, é um puxão de orelha pra mim mesmo, e a gente vai, tira uma foto e já posta o lugar que a gente tá. sim. E assim, isso é um risco, pensando, gigante, Muito, né? muito. Ô, Duda, é difícil a gente falar porque parece que o nosso discurso é de culpar a mulher. Aham. E não é isso, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente já é vulnerável. A própria sociedade, a gente já vê, né, o machismo estrutural, a violência que a gente sofre. Então, assim, falar de autocuidado é falar de você preservar o seu sofrimento. E assim, eu particularmente, eu não gosto de postar minhas rotinas, porque eu dou aula em um monte de lugar. Mas eu tenho minhas rotinas. As segundas eu estou em tal lugar, as terças em outro. Então, assim, eu não posto minha rotina, eu não posto o local onde eu estou naquele momento. Eu tiro a foto e depois eu posto, uns 20 minutos depois, enfim. Sem muita neura, mas também com autocuidado. Né? Tomar cuidado até mesmo com os conteúdos que eu compartilho, porque a gente está fornecendo dados o tempo todo. E quem está de maldade, né, Duda? Isso é um prato cheio. E aí, novamente, falando assim, com o fundo do meu coração, nunca é culpando a vítima, jamais. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quem sofre as consequências é a gente, então isso é muito grave. E ali tem pessoas que são maldosos, estupradores, pedófilos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque você não controla esse ciclo de pessoas que estão ali tendo acesso ao seu conteúdo. Entrando agora no como o direito digital ele pode usar, pode ser utilizado para a vítima se defender, Uhum. como que ele nos ajuda nessa defesa? Quais que são os instrumentos que a gente tem para que a gente possa acusar esse agressor? Como eu recebi, né, a foto, aquela mensagem, que eu posso fazer o BO, que eu posso fazer uma queixa-crime? Como que é o parâmetro? Como que é o ciclo? Sim. Vamos lá, o que que a gente tem hoje de legislação? A Constituição Federal, obviamente, o próprio Código Penal, o Marco Civil da Internet, o Código Civil para, né, trazer ali as questões de reparação dos danos que eventualmente ocorrerem, e outras leis, Carolina Dickmann, depender da situação, a Lei Carolina Dickmann. Mas, assim, esses são os exemplos do que a gente tem no cenário hoje.
Daniela, fui vítima. O que, que é o ideal fazer? Porque, assim, ô, Duda, é importante entender que dentro do direito nenhum caso é engessado. É sempre importante a gente olhar cada caso concreto. Por isso que é importante ter um especialista, contatar, né, alguém da sua confiança para que cuide do seu caso, do seu caso. Mas, assim, no geral, num panorama geral, receber uma ofensa é se dirigir até uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência, porque esse boletim, ainda que unilateral, uma prova que é feita exclusivamente pela vítima, ele é importantíssimo. Se você conhece o autor, você conhece quem enviou aquela mensagem, quem comentou aquilo, né, de forma que difamou, que te injuriou, é mais fácil, vamos dizer assim, para você correr atrás juridicamente. Mas se você não conhecer, porque muitas vezes eles criam perfis falsos, né, você pode ir atrás das plataformas para fazer uma produção antecipada de provas. Mas você precisa desse boletim de ocorrência inicial, né? E aí vamos trabalhar duas linhas. Supondo que não conheça, você faz o boletim e aí pode ser injúria, difamação ou até uma calúnia, ou a depender uma sextorção, ou a depender uma pornografia de vingança. A gente tem vários crimes que podem acontecer. Mas procura uma delegacia, nós temos delegacia especializada aqui em Belo Horizonte em crime cibernético. Não são todos que vão para lá, mas lá é especializado em crime cibernético. Mas independente de onde você estiver, se não tiver delegacia especializada, vá até uma delegacia. Ah, Daniela, Polícia Civil, Polícia Militar, o que estiver mais próximo. O ideal é que seja a Polícia Civil, que é a responsável pela investigação. Mas a Polícia Militar, se ela identificar, ela pode diligenciar para a Polícia Civil. E aí, em posse desse boletim, você vai ajuizar uma ação de produção antecipada de provas contra aquela plataforma, não para colocá-la no polo passivo. Não, ela não é responsável por aquele ato de infração, né? A depender do caso, porque tem uns que é. Mas para te entregar as informações de quem criou aquele login, de quem é aquele e-mail, o nome, enfim, os dados pessoais que estão agregados àquela conta. Feito isso, você ajuiza uma ação tanto criminal, aí vai depender do tipo penal, de qual crime foi cometido, para saber se precisa de representação ou não, ou uma ação ou uma ação civil de reparação. Porque crimes que acontecem no âmbito digital, a vítima, independente do que ocorreu no criminal, ou independente de ajuizamento no âmbito criminal, ela tem direito à reparação, porque aquilo ali é uma violação da imagem, da honra, do nome dela. Então, ela pode ter reparação a danos morais e danos materiais, a depender se aquilo ali prejudicou a carreira dela, se aquilo ali gerou um transtorno emocional ao ponto dela ir ao psicólogo, tomar remédio, tentar autoextermínio. Então, sempre vai depender do caso concreto. E aí eu preciso, né, ter provas, obviamente, mas eu consigo ir tanto na esfera civil quanto na criminal. E você falou sobre um caso que eu tinha até colocado aqui, a gente está em sintonia, que é o caso da atriz, Carolina Dickmann, né? Que Uhum. ela teve suas fotos vazadas, né? De cunho sexual, vamos dizer assim. É, É, se eu não me engano, ela foi nas nuvens, né? Na nuvem do telefone que pegaram as fotos dela e vazaram, e isso mexeu muito com ela, né? Ela tem várias entrevistas dela falando, tanto pessoal, porque ela tem um uhum, filho, ela tem um casamento a zelar, e tanto na vida profissional também da sim, sociedade. O que prevê a lei da Carolina Dickmann, né? Porque além de ter mexido com ela, virou uma lei. Isso foi de extrema sim, importância também. Mas o que prevê a lei? sim. O que que acontece? A história da Carolina Dickmann foi que ela mandou um computador para reparo, e aí esse funcionário, ele fez o conserto, mas não satisfeito, ele acessou uma pasta que tinha fotos pessoais dela, mas ele quebrou o dispositivo de segurança. Tinha mecanismo de segurança da informação e ele quebrou. A grosso modo, ele hackeou aquela pasta. E não satisfeito, ele divulgou, né? Além de invadir a privacidade dela, ele ainda divulgou, o que ocasionou diversos danos. Nós não precisaríamos, Duda, dessa lei especificamente, porque o próprio Código Penal já protege essa quebra, né? Essa invasão de privacidade, essa invasão de intimidade e violação da honra da pessoa. Mas a Lei Carolina Dickmann, ela veio para trazer um fortalecimento do seguinte, não é só para mulher, tá? É proteção de qualquer pessoa que tiver
o seu dispositivo invadido, mas precisa de quebra de segurança da informação. Por exemplo, um notebook que não tem senha e alguém, porventura, vai lá, acessa e pega uma pasta que não deveria, divulga aquelas fotos ou até acessa de forma indevida, eu tenho a proteção do Código Penal? Tenho. Tenho a proteção da Constituição, do Código Civil? Tenho. Mas a Lei Carolina Dickmann não vai se aplicar. Porque eu preciso de uma quebra de dispositivo de segurança. E aí, o que essa lei vem trazendo? Ela vem trazendo justamente essa necessidade. Olha, eu não posso ali hackear, eu não posso invadir, né, computador, celular, para invadir a privacidade, a intimidade, a honra dessa pessoa, senão ela vai ser aplicada. Ela torna ali mais grave, um reforço maior a esse tipo de conduta, que antes já era proibida pelo Código Penal, porque eu não posso invadir a privacidade de alguém. E esse tipo de lei, como o da Carolina, eu acredito que há também várias outras leis que asseguram, né, o Uhum. ambiente digital. Como que você vê isso hoje na sociedade atual? Como que ela tem mudado essas leis? Você acha que tem trago mais conscientização, tanto no âmbito da sociedade por geral e do judiciário? Você acha que o judiciário ele tem levado a sério esse tipo de crime? Me colocou numa uma casca de banana, né, Duda? Ah, aqui é assim. Aqui é assim. Vamos lá. É sem mais uma, né? O podcast. Então eu Nem tenho que mais uma. falar. É. Ui, tem que falar, né? Eu até fiquei nervosa aqui. Aham. Vamos lá. O judiciário nosso, Duda, ele é conservador. Minas é conservador. Nós temos alguns avanços, mas ainda não é o cenário ideal. Mas eu não falo só do judiciário, eu acho uma sociedade como um todo, uma própria advocacia especializada, a gente tem falta. Um judiciário especializado, com juízes, né, especializados. Porque hoje, por exemplo, uma comarca do interior, o juiz ele pega todos os tipos de casos. E ele tem lá 2.000 processos, 20.000 processos, a depender da comarca. Então, é humanamente impossível ele se especializar e julgar ali de acordo, né, com o que deve ser. Mas essas leis, elas têm mudado esse cenário. Porque fato é, Duda, que as pessoas elas estão se relacionando na internet, elas estão transferindo os problemas no mundo físico para o virtual. Então, o direito ele precisa trazer uma resposta. Só que não é só sobre o poder judiciário, é sobre uma advocacia, sobre um ministério público, sobre uma polícia que tem mais ferramenta, que é mais valorizada e mais capacitada. Então, é um contexto inteiro para que a gente consiga melhorar. Mas falando muito sinceramente, o cenário que a gente tem hoje não é bom. A gente, assim, é óbvio que há 10 anos atrás mudou muito, mas ainda há muito que se fazer, muito que se melhorar. E principalmente investir em política pública para que haja conscientização, porque assim, muitos problemas poderiam ser evitados se as pessoas soubessem que aquilo ali não pode ser feito e quais as consequências do que está sendo feito. No seu entendimento, a lei ou as leis existentes, elas são suficientes para proteger as vítimas? Vamos lá. Um lugar que tem muita regra é porque ele é uma bagunça, né? E aí, falando do Brasil, o Brasil tem muita lei, Duda. A gente tem muita lei. O que falta é a fiscalização. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que precisa de mais leis. Eu preciso de maior fiscalização. E principalmente no âmbito digital, onde a fiscalização ela é mais difícil. Se no mundo, né, territorial físico já é difícil por conta da própria extensão territorial, imagina no virtual. Então, assim, a Daniela, não é que as leis hoje protegem, mas se eu soubesse aplicar, se eu fiscalizasse direito, não precisaria de novas leis, tá, Duda? Há quem defenda que sim, mas eu, Daniela, acho que não. O que a gente tem hoje reproduz um cenário que a gente precisa, né, já dar uma resposta. Por exemplo, o Código Civil, ele está em proposta de reforma e nós vamos ter um capítulo específico sobre o direito digital. Um avanço ótimo, mas não adianta eu ter na lei se eu não tenho fiscalização. Não adianta eu ter um ECA digital que foi publicada há pouco tempo, que vai entrar em vigor daqui a 6 meses, se eu não tenho uma fiscalização. Então, o ponto-chave é a fiscalização dentro do digital.
E é o que eu tava conversando com a Isabela. Gente, só pra contextualizar. A Dani me apresentou pra Pedersoli, né? A Dani é amiga da Pedersoli há muito tempo. Então, a gente traz, né, Sempre é, sempre ela claro. aqui, porque eu falo que nós somos um trio sem ser um trio. Mas a conscientização é tudo, Dani. E eu Sim, tenho tomado isso cada vez mais ciência, que as pessoas, elas não têm ideia de nada. nada. Elas não têm ideia do que elas podem ter, o que elas podem fazer, como elas podem se proteger, o que elas não podem fazer. As pessoas, elas só têm ciência quando elas veem. É, e aí o desespero às vezes toma conta, O né? desespero toma conta, então as pessoas acham que realmente existem muitas leis e a gente não tem nem a mínima noção da quantidade delas, e muitas delas são leis que estão ali jogadas para debaixo do pano, que ninguém mexe, que ninguém tem interesse. Então, assim, eu também concordo que a gente tem que parar de criar leis É, e cada vez mais fiscalizar aquelas já existentes. sim, Entrando num assunto que você adora falar, que é o LGPD, que é, você ama, o LGPD foi uma lei que demorou anos para ser sim. realmente virar uma lei, né? Era um projeto de lei e demorou anos para que ele fosse a plenário, para que ele fosse votado. Se eu não me engano, foi mais de 10 anos. Sim. E o legislador ele só publicou lá em 2018, com período, né, de vacância 2 anos, mas só publicou por uma pressão internacional, porque a Europa, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela se inspirou no GDPR, que é uma legislação europeia. E à época a Europa cortou, falou assim, olha, se vocês não tiverem uma legislação que traga o mínimo de proteção, o mínimo de garantia de privacidade do titular, né, que é aquele ali, dono dos dados, isso vai impactar na relação econômica internacional. Então, não é porque só tinha um interesse, né, interno, houve ali uma pressão política internacional. E era uma lei que já havia necessidade há muito tempo, porque o mercado de dados hoje, essas empresas, grandes empresas falando, né, apesar de que ela vale para todas, mas falando das big techs, por exemplo, elas coletam um número massivo de dados, cometem várias abusividades que o próprio Código de Defesa do Consumidor protege. E aí a LGPD veio para falar assim: não, peraí, eu não posso ser abusivo, eu posso tratar dado, mas eu preciso ter uma responsabilidade, uma ponderação. Então foi mais do que necessária, Duda, mas de fato demorou, e eu digo mais, até hoje ela não é cobrada efetivamente. E voltando para o nosso assunto, como que essa lei ela pode ajudar as mulheres em âmbito digital? Como que ela pode nos ajudar? Como que ela pode ser um mecanismo de defesa para nós? Sim, a lei, a LGPD, ela se aplica em quais casos? Pessoa jurídica de direito público e privado tem que respeitar, ou seja, até uma igreja que às vezes não tem fim econômico, não tem finalidade econômica, uma ONG não tem finalidade econômica, ela tem que adaptar a LGPD porque é pessoa jurídica de direito público ou privado. Mas também pessoa física que trata dados pessoais para finalidade econômica. Então, por exemplo, a nossa manicure, que tem lá nossos dados bancários, pela lei, ela teria que respeitar a LGPD, porque ela tem seus dados bancários, seu WhatsApp, porque ela movimenta ali o negócio dela, o pequeno negócio, mas movimenta. E aí, trazendo para o digital, influenciador digital, que às vezes usa vídeo, nome, notícia, e inclusive comete crime cibernético, mas está ali também violando a própria LGPD. Então, dentro do digital, para a pessoa física, quando ela usa, né, aqueles dados pessoais para finalidade econômica, eu tenho aplicação plena da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E poucos sabem disso, Duda. Muito influenciador que hoje, né, tem muitos que eu inclusive defendo o reconhecimento da profissionalização dessas pessoas, porque tem gente que vive disso mesmo, e o reconhecimento profissional ele vai trazer mais garantia tanto para aquele influenciador quanto para terceiros, né, os que estão ali usufruindo do conteúdo. Mas influenciador digital tem que respeitar a LGPD quando ele trata dados pessoais. E poucos sabem disso. E aí a gente usa disso também nos nossos E a processos. gente fala mais uma vez da conscientização, né? Conscientização. Que as pessoas não têm nem ideia. Infelizmente, Duda, assim, para nós que está aqui, você está assistindo no YouTube, no Spotify, vocês estão acostumados, mas tem gente que nem a internet chega.
E mais do que isso, não sabe mexer. Que, inclusive, o nosso índice de analfabeto digital ele é muito alto, Duda. De acordo com o último censo do governo federal feito em 2023, ou seja, está atrasado, 78% dos brasileiros se enquadram em pelo menos um nível de analfabeto digital. E quais são eles? Eu tenho três. O primeiro é aquele que não tem acesso, ou porque a zona é rural, ou porque às vezes a condição econômica é muito baixa, ou o relacionamento é abusivo, e o companheiro, não pode nem falar esse nome, né? Porque a pessoa que está ali não deixa mexer na internet, porque acha que vai trair, que vai fazer algo errado. Esse é o primeiro. O segundo, tem acesso, mas não sabe mexer, não sabe fazer uma biometria facial, não sabe baixar um aplicativo, não sabe mandar um direct. Minha mãe, por exemplo, tadinha, que no início ela mandava direct e achava que todo mundo ia ver, até ela aprender, né? Em algum momento a gente passa por isso. Então, esse é o segundo nível. E o terceiro nível, que para mim é o mais preocupante, é tem acesso, sabe mexer, mas não tem senso crítico. Compartilha desinformação, fake news, e a gente vê isso muito dentro das redes. As pessoas, elas acham cada vez mais que é sem lei mesmo, Sem Dani. lei, que É elas sem podem lei. falar o que Vocês quiser. podem falar o que quiser. Até uma conversa que você tem com um amigo seu, o tipo de linguajar que você usa com o seu amigo, ele pode tirar um print e pode trazer um processo, não pode, doutora Daniela? Pode, exatamente. Se configurar algum tipo de ilícito ali, pode. E mais do que isso, né? Entre jovens, isso tem propiciado até depressão, ansiedade. Vários estudos da medicina mostram isso. Tentativa de autoextermínio, por conta de mensagens, de grupos, de fotos que às vezes vazaram, às vezes na confiança, manda uma foto íntima ali, né? Visualização única. A pessoa acha que não vai dar print. Gente, basta a pessoa ter um outro aparelho que ela vai tirar. Ou, a depender, ela filma a tela na hora de abrir. Tem celular que pode. E aí ela consegue pegar aquele conteúdo que teoricamente era para ser visualização única e ele acabou se perpetuando, porque uma vez que está no digital, o STF já disse, não tem direito ao esquecimento. Assim, acabou, você não tem controle daquilo. É claro que eu vou ter o direito para garantir ali o ressarcimento, a reparação, né, tentar cercar a repercussão daquilo. Mas o controle, uma vez que está no digital, infelizmente, Duda, é muito difícil. E aí a gente volta a lembrar as mulheres para tomar cuidado, né, quando for enviar uma foto, né, para quem está enviando, para quem está recebendo, né, ter aquela confiança, mas com o pé sempre atrás, né? Exato. Porque uma foto vazada é o que você falou, fica para a vida inteira. E prejudica toda a carreira, né, Duda? Hoje nós temos muitos crimes que envolvem essas situações de honra, mas também sextorção, que é o quê? Você pega um conteúdo íntimo e começa a ameaçar a pessoa, falando, não, se você não me pagar tanto, eu vou divulgar isso aqui, que é uma sextorção. Pornografia de vingança. Ali tá tudo ótimo, enquanto tá namorando, enquanto tá naquele relacionamento, tá tudo maravilhoso. E aí, quando você termina, você vai conhecer a pessoa, né? Aí a pessoa vira literalmente um monstro, né? Vamos dizer assim. Tô falando de homem, gente, porque geralmente é o homem que faz isso. Mas a gente tem mulher também fazendo isso ao contrário. Mas socialmente, a mulher sofre muito mais quando esse tipo de coisa acontece. E aí, o que que o cara faz? Às vezes você mandou uma foto para ele, mas ele tá com tanta raiva. Ou ele divulga, ele manda para um amigo. E aí esse amigo divulga. Eu já tive casos desse na faculdade. Mandou, né, uma pessoa mandou para um amigo que estava ficando, e ele, para pagar de bonitão, mandou para um outro, e esse outro mandou no grupo. E aí a foto acabou, todo mundo teve acesso. E aí, assim, é muito constrangedor, é muito grave. Isso causa prejuízo na carreira, no emocional, na vida pessoal da pessoa. Eu não quero que o meu pai tenha acesso a uma foto minha nua na internet. Né? No meu caso, eu sou casada, você falou do Lindomar. Lindomar é meu marido, tá, gente? Eu não quero que, né, ele, por mais que seja algo do meu passado, que ele veja algo nudes meu que vazou no passado. Isso é ruim, né? Isso mexe com o emocional da gente e a mulher sempre sendo massacrada. Então, todo cuidado é muito pouco. Não confia, gente. Eu sou assim, não é porque eu trabalho com isso, que eu acho que eu sou um pouco receosa. Não vou falar bitolada, não é uma palavra feia, mas eu sou receosa. Eu não confio, nem no meu marido eu mando foto pra ele. Porque assim, eu não gosto. Porque hoje tá lindo.
né? Não que ele vai fazer isso, que ele é tão bonzinho, tadinho. Ele é. Ele é. Mas gente, sou eu. Vai que o celular dele é furtado. Vai que alguém hackeia o celular dele. Não é nem sobre o outro, é o que pode acontecer. Você perdeu o controle daquilo ali. E tem gente que às vezes fala, vamos gravar a nossa relação. Eu Né, ia por comentar sobre fetiche. isso. O fetiche, né? Vamos gravar, vamos tirar foto. Gente, tá produzindo material e você não tem controle daquilo, infelizmente. Eu queria falar para as mulheres, primeiro, esse controle que a Dani falou, né? Tem esse controle, né? Tenha cuidado, todo cuidado é pouco, né? Não confie plenamente em alguém, você não sabe o dia de amanhã, porque às vezes ali no momento você manda, e aí? E o É, amanhã? é, Então tenham cuidado. E para os homens, né? Não usem isso, é muito feio. Se a relação acabou, respeite o outro, né? Respeite o término. Violência digital, tem crimes aí envolvidos, né, Dani? Então, assim, não vai acabar a sua vida, não vai pegar um processo, não vai, né, ter seu nome lá no Jus Brasil, né, Dani, que a gente pesquisa, né? Vamos é. falar sobre isso depois? Vamos, Sobre a vamos. importância do Jus Brasil na vida das mulheres, porque todas nós temos que buscar no Jus Brasil. Eu pago o Jus Brasil, não sou formada, mas eu pago. Pra quê? Pra verificar. É bom, né? É bom. E Dani que me ensinou, tá? Eu sempre olhei, desde a minha época de faculdade, eu olhava CPF. De quem eu. Porque você não conhece. Não conheço. É claro que não tem condenação perpétua. A pessoa, às vezes, cometeu um crime, todo mundo está sujeito, né, Duda, a errar na vida. Sim. Às vezes a pessoa errou, cometeu, pagou por aquilo e mudou. Porque eu acredito na mudança também quando busca ajuda, né? Quando quer e busca ajuda. Mas assim, você viu ali, buscou o CPF, a pessoa toda errada, você vai se envolver? Tem bilhões de pessoas no mundo. Pra que você vai se envolver com aquela ali? E quando a gente vai olhar os casos de violência contra a mulher, geralmente são homens que já têm passagem. É, Geralmente são homens que já fizeram alguma coisa, são homens que já bateram em outras mulheres, que têm medida protetiva contra eles. Isso tudo mostra no Jus Brasil, né? é. Então procurem no Jus Brasil, se tiver lá o mínimo que seja, nem que seja algo, uma injúria. Cuidado, toma Toma cuidado. cuidado, afasta, né? Como a Dani disse, tem bilhões de pessoas no mundo. Não vai ficar com a pessoa que tem o nome sujo? Por favor, procure É, no Jus Brasil antes de se relacionar. e assim, por isso que é importante denunciar também, né, as vítimas. Porque a gente tem dados, né? Então, a vítima é importante que ela nunca se cale, que ela nunca seja oprimida. E assim, Duda, eu até comentando com você antes, eu já passei por um caso assim, né? Eu não denunciei. É caso de Ferreira Espelho de Pau, mas na época eu não tinha essa consciência. E por medo, por às vezes achar que as pessoas não vão acreditar em você, porque é o legal, é o bonzão, é o que tem uma carreira sólida, né? E aí, eu vindo pra cá, eu me lembrei, porque assim, o que faz uma mulher acordar, né, depois que ela está aí nesse boom da violência? Porque a violência ela é muito sutil, ela vai conquistando, a pessoa acha que a culpa é dela, que vai mudar, e quando ela vê, ela está naquele ciclo de dependência emocional. E aí, o que que mudou para mim? Que você falou isso, me liberou deu um start aqui que eu lembrei. Que eu recebi uma ligação da minha mãe, assim, eu tinha voltado, que era tudo muito estável, né? A gente terminava, voltava, terminava, voltava. E aí eu recebi uma ligação da minha mãe, e ela falou assim: olha, eu não quero ver você virando estatística, eu não quero te reconhecer no IML, porque você vai morrer, assim, na cabeça dela. E aí ela falou assim: a partir de hoje eu não converso mais com você. E realmente ela cortou comigo. Foi aí que pesou, sabe? Que aí eu falei assim: meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque antes era só comigo, era só eu que sofria as consequências. E aí eu vi que a minha família estava sofrendo também, porque passou a ser algo público. Porque é o ciclo da violência. Primeiro é mais pessoal, particular, né? Só vocês dois. E aí começou a ficar público, começou a acontecer em público. E até chegar na frente dos meus pais. Eles viram uma situação em que minha mãe ficou desesperada. E aí, quando ela foi conversar comigo, já estava acontecendo há muito tempo. Então, assim, é importante as mulheres denunciarem. É importante elas correrem atrás, porque salva vidas, literalmente. Né? Nós temos diversos casos de feminicídio em que poderia ter sido evitado, né, se a pessoa tivesse cuidado de olhar, de não se envolver, de não entrar naquela dependência emocional. A gente tem síndrome de Mulher Maravilha, né, Duda? É, a gente A tem. gente quer cuidar de todo mundo, salvar de todo mundo, mudar todo mundo. Não existe isso. E no digital não é diferente. Às vezes a pessoa está ali carente, vulnerável,
aí a pessoa do outro lado estabelece uma conexão, aí o dia foi ruim, começa a criar aquela dependência de contar as coisas, aquela rotina. Nunca viu a pessoa pessoalmente, nunca viu ela presencialmente, mas já tem um afeto, já tem uma dependência. E ali já está ocorrendo violência. Às vezes com as palavras. Ah, me mandou foto, você não vai sair com essa roupa. Ou quando tenta sair fora, não, você é minha, você não é de mais ninguém. Tudo isso no digital. Nada foi para o físico, mas ali já é um tipo de violência. As relações hoje, elas se estabelecem no digital, né? Hoje é muito difícil você encontrar alguém. Eu tava comentando isso esse final de semana. Eu falei, gente, quanto tempo eu não faço um encontro? Eu não tenho um date, Dani. Não é caso de rir, Pode não. falar assim? Assim? Aqui, assim? Pode, eu falo, não tenho date há muito tempo. Por quê? Porque a nossa vida se baseia No no digital. digital. Você conversa com a pessoa a hora que você quiser. Você não precisa sair de sua casa, você não precisa arrumar, você não precisa estar bonita, porque suas fotos no Instagram já tá linda, né? Porque ninguém tira foto e posta feia. Lógico. Então, assim, já tem tudo ali. Então, hoje todas as nossas relações se passam no digital. E você mascara, né? Tudo. Tudo. A pessoa sabe. Tem alguns posts, tipo assim, de Twitter, da pessoa falando assim, eu fui sair com uma pessoa e só tinha música boa na playlist dela. Quando eu vi, falei com ela, né, elogiei da playlist, ela falou que viu todos os meus stories, todas as músicas que eu postei e fiz uma playlist. É. Gente, isso é loucura. A gente tá entregando dados o tempo A gente todo. entrega dados o tempo inteiro. E é amigo, às vezes você tá com um amigo, aí a pessoa ali que não tem muita ciência, que é meio maluca da cabeça, entra no Instagram do seu amigo e descobre onde você tá, com quem que você tá, o que você tá fazendo, Stalkeia. te stalkeia. Meu marido viaja muito, às vezes eu faço isso, vou confessar. Eu faço isso também, não vou mentir. Não, assim, não por algo ruim, porque eu acho que a gente fica muito bitolado com as coisas. Sim. Mas, assim, eu gosto de ver, curiosidade. Falar, deixa eu ver o que tá acontecendo. E ali tá tudo exposto. Você consegue ver a vida de todo mundo. Sabe? Quando eu quero. As minhas amigas, elas estão aqui atrás ouvindo tudo, Bianca e Carol, elas sabem de toda a minha vida. Às vezes eu tô numa balada, a balada me posta, tá lá, É, né? E balada. Gente, quando você compra o ingresso, já tem lá no meio, sem você ler, porque a gente não lê o termo de compromisso, a divulgação das suas fotos. os termos de uso, né? E É. política de privacidade, que na verdade é um termo incorreto, mas não vou entrar nesse tópico agora. Já tem, mas não pode, tá? Porque aquele consentimento ele tem que ser livre, inequívoco e motivado. A pessoa tem que saber exatamente por que ela está consentindo. Então, por exemplo, se você viu uma foto sua no Instagram de uma balada, você tem direito de pedir para retirar, dependendo da situação. E também pedir para retirar se você revogar seu consentimento. Porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Eu não quero essa foto mais. Mas você está falando de relação no digital, Duda, é interessante que eu descobri há pouco, que eu sou muito antenada essas coisas de golpes, de aplicativos e tudo. Eu descobri agora porque tem um Tinder, né? Mas tem um Tinder para casados. Você sabia disso? Não sabia. Pois é, menina. E aí você não mostra a sua foto, que o Tinder normal tem o raio, né? E as fotos. Esse não mostra, não tem o raio. Você tem comunicação com quem você não conhece. Agora, olha que loucura. Você se comunica e até às vezes sai, marca um encontro com uma pessoa que você não viu foto. Você não sabe nada. Enfim, você não sabe nada daquela pessoa. Gente, que ponto que nós estamos chegando. E realmente é uma questão patológica. Precisa da medicina vir e dar alguma resposta. Virou Entrar. questão de saúde mental. Porque assim, gente, não tem lógica. Mas as pessoas, Entendeu? elas estão perdendo o sentido da noção no ramo É digital. porque é muito bom, né? Assim, o que alegra os nossos olhos. Porque o algoritmo, nós ficamos em média em rede social 4 horas e meia, 5 por dia. Não estou falando de uma pessoa viciada, estou falando de uma pessoa comum. Então, o algoritmo, Duda, ele vai te entregar aquilo que você quer ver. E aí ele vai te entregar coisas boas. Você não quer ver coisas ruins. Você quer ver coisas que te atraem, o belo, o rico, o casal perfeito. De vez em quando você quer ver uma traição, um bafão, uma fofoca, porque isso também vende. Mas o belo, ele vende, né? E aí as pessoas, o algoritmo está programado para te deixar ali mesmo imerso. Inclusive, por exemplo, vai te dar a questão de vídeo que você gosta de assistir de acordo com sua opinião política, com o que você gosta de consumir. E aí é justamente isso, as pessoas estão ficando superficiais, elas estão perdendo aquela necessidade de interação
aquela interação humana, né, de conversa, de chavecar na rua, ou até mesmo de conversar, uma conversa saudável, e no digital. Só no ambiente digital. E isso a médio e longo prazo vai dar problema. Como, e falando sobre isso, como que você acha? Ou você acha que as plataformas digitais, Instagram, Facebook, o Twitter, eles têm se movido contra essa violência digital? Ou é o que vende? Ou vamos deixar Vamos levar? lá. Polêmico, né? Polêmico. Gente, eles ganham com isso. As big techs, que é no geral, e aí entraria as plataformas de redes sociais. Mercado Livre é considerado uma big tech. Mas as big techs, elas lucram muito. E elas interferem até na democracia. Né? Elas têm um poder econômico e um poder de influenciar na nossa democracia. Eu, Daniela, defendo que tem que ter responsabilidade delas. Porque elas conseguem, através do algoritmo, controlar aquilo que é prejudicial para a sociedade. Um discurso de ódio, uma violência contra a mulher, uma pornografia infanto-juvenil, que infelizmente tem muito desse conteúdo dentro de rede social. Então, o algoritmo consegue controlar isso, mas elas não têm interesse. Na Europa, como eu disse, quando eu falo de direito digital, é muito importante eu buscar na legislação europeia. Lá nós temos uma lei de serviços digitais, onde traz, porque nós somos consumidores dessas plataformas, o Poder Judiciário já reconheceu que aplica o CDC, isso é certo. Mas lá na Europa tem uma legislação de responsabilidade delas. Quando envolver conteúdo ilícito e que elas não tiveram o controle, sobretudo que envolve criança e adolescente, elas vão ser responsabilizadas diretamente. Então, assim, eu, Daniela, defendo que tem que responsabilizar, mas isso é um caminho, tá? É uma questão de interpretação, é um caminho a médio, longo prazo. Hoje, são raras as decisões em que a gente vê a responsabilidade dessas empresas, mas a tendência é que isso melhore com o passar do tempo. Entrando nesse nicho, que você já deu um pouco da sua opinião, quais são as mudanças que você acha que é necessário para que esse mundo digital seja cada vez mais seguro? Construir uma cidadania digital, essa é a resposta, através de educação, conscientização, seja na escola, inclusive nós temos a Lei 14.533, de 2023, que torna obrigatório o ensino da Política Nacional de Educação Digital no ensino básico. E são poucas escolas que fazem isso. Pouquíssimas. Poucas. E é uma legislação de 2023. Então, vamos lá. Construir cidadania digital através de educação, conscientização, cursos, palestras, oficinas, tem várias formas, inclusive política pública para fazer isso. Trazer ali uma fiscalização maior, porque o poder público tem que fiscalizar essas situações, né? E, obviamente, com essa fiscalização, trazer ali a efetividade das regras que já estão em vigor. Como eu disse, não é número de leis que vai melhorar, Duda. A gente precisa fazer valer as que já estão em vigor. Mas, obviamente, que para que isso aconteça, eu preciso de fiscalizar mais. Eu tô lembrando aqui na época que eu tava no fundamental, eu lembro que eu tive uma aula com um moço, nem sei se ele era advogado, deveria Uhum. ser, né? Que ele contou um caso de um vizinho que ele assistia pornografia infantil pelo, pelo Wi-Fi do outro vizinho que não tinha senha. Olha pra você E ver. aí, quando a polícia foi atrás, porque Pegou o ele outro. postava também, ele não só via como ele postava, ele foi denunciado, ele pegaram o do outro vizinho que tinha família, que tinha uma esposa, e o vizinho foi culpabilizado. E até provar que não era ele, que era o outro, que estava sem senha. Então, assim, o direito digital tá aí há anos. Sim, tem muito tempo. A inteligência artificial está aí há mais de 20 anos. É agora que a gente está falando dos problemas dela. Mas, assim, Duda, esse tipo de situação, a polícia hoje ela tem ferramentas maiores e melhores para rastrear exatamente de onde foi. Né? Aquele raio, aquele endereço mesmo, ela consegue localizar. Mas tem que ter interesse, né? Porque são casos, porque é muito caro para você fazer esse tipo de trabalho. Mas são casos em que tem repercussão geral. Há pouco tempo eu estava gravando podcast também para a Polícia Civil, para o Sindicato da Polícia Civil, desculpa.
a Sindipol. E a gente estava falando justamente sobre crime cibernético. E a falta, não só de estrutura, porque eles têm sim falta de estrutura, mas falta de interesse também do poder público, de buscar. Porque eles só vão atrás quando é caso de repercussão geral, quando é um caso muito grave que tomou mídia, aí a polícia vai e investiga. Mas hoje tem como saber. Essa situação que você narrou, antes era plenamente possível. Ainda é, né? A depender da situação. Mas hoje a polícia ela consegue ela tem mecanismos de rastrear exatamente quem que é a pessoa. Por isso, gente, que é importante colocar senha, não deixar qualquer um acessar, né, seu Wi-Fi, saber ali os conteúdos que estão acessando, porque a pessoa acha que se ela apagar o histórico, sumiu, se ela entrar em aba anônima, sumiu. Não, gente, tudo isso é rastreável. Então, assim, não fazer, né? Sempre conscientizar para não acessar. E é um crime. Consumir pornografia infantil juvenil é crime no Brasil, né? Isso é Então não importante. pode. Importante você falar isso, porque eu vejo que quase todos os meus amigos usam no Safari aquela aba anônima. Às vezes tá procurando tudo ali, vocês tomam cuidado. Dani tá ensinando a gente aqui horrores. É, E muito além da violência contra a mulher. E eu acho sim, importante, porque o nosso podcast é focado nisso, mas que a gente tenha conscientização sobre tudo. Porque todo mundo está submerso, todo mundo está ali pode ser vulnerável a isso, né? exato. Todo mundo tá vulnerável, então toma cuidado com o que comente, com o que poste. E para as mulheres, eu quero que vocês saiam desse episódio tendo a ideia da importância da denúncia, não só para você, para se proteger, mas para proteger as demais. Então denunciem, corre atrás. Isso é até para mim, porque a gente passa por muita coisa. Sim. A Dani acompanhou uma vez, me relacionei com uma pessoa que eu falava, Dani, se eu sumir foi ele. Lembra, Dani? É, mas dava aflição, né? Dava aflição. Porque não sai logo, né, É. disso. E assim, já tinha acabado, eu ia pra balada, ele tava lá na balada, eu passava, ele comentava, ele falava. Teve uma vez que um amigo teve que me levar até em casa porque ele veio atrás e a Dani denuncia. Dani, mas ninguém vai acreditar. É, É, porque ele tem o nome dele, ele é mais velho, já tem o nome dele aí e vai dar ruim pra mim. E assim, tem muitas mulheres que, assim como eu, não denunciaram. E ele tem vários casos aí. Então, assim, a gente tem que denunciar, a gente tem que trazer essa importância da denúncia, não só pra você, mas como para as demais. sim. Duda, eu cheguei num ponto da minha vida, como eu já disse, eu já passei por contexto de violência, e hoje eu tenho um relacionamento estável. Gente, a estabilidade, ela assim, é o que você tem que buscar, porque aquele relacionamento que oscila muito, hora tá maravilhoso, hora tá péssimo, briga, hora. Tudo é muito, né? O sexo é perfeito, é muito intenso. Aí depois, no outro dia, a pessoa te chama de vagabunda, que você não presta. Não sei nem se eu posso falar, se o algoritmo vai cortar, mas enfim. Aquela oscilação céu e inferno não é saudável. A gente tem que buscar algo que é estável. A nossa vida precisa ser estável, né? Emocionalmente, pessoalmente, as nossas relações precisam ser estáveis. E com o digital ficou tudo muito vulnerável. Aquela pessoa que te liga 20 vezes pelo WhatsApp, te manda mensagem onde você está, gente, isso não é normal. Ela precisa de ajuda e não é você que vai ajudá-la. Ela precisa de um médico, de um psicólogo, vai fazer terapia. E aí a mulher ela precisa entender e identificar esses indícios de que aquela pessoa é perigosa. Porque a instabilidade emocional, o desequilíbrio emocional dela, faz ela fazer coisas que você pode ser a vítima. E aí, quando vê, igual você disse, né, no seu caso, era uma pessoa totalmente desequilibrada. E aí, um dia você poderia pagar esse preço. Então, assim, a gente tem que buscar isso. Nós merecemos isso. Aquela relação que é estável, que nos faz realmente sentir confortável, segura, né? Não é legal, gente, a pessoa te mandar ofensas e depois, não, é porque eu estava bêbado, é porque você me deixou nervoso. Isso não é normal. E a gente precisa falar disso. E por isso seu podcast, né? Sem vou puxar sardinha para isso, é inovador, porque você está trazendo essa discussão aqui. E eu não comentei, eu comentei, né, do episódio passado sobre a minha avó, mas Uhum, quem me trouxe de volta a essa luta foi uma luta que eu sempre tive desde criança, mas quem me trouxe de volta foi a Carol. E olha a importância do meio sim. digital. A Carol, ela escreveu um e-mail para si mesma contando a história do relacionamento dela.
Eu já fiz isso também. Então, É né, triste, né? o caso dela me marca muito. Sou apaixonada pelo Lucas e o Vitor, que são os filhos da Carol. Mas a importância do digital nesse caso É, foi assim extremamente especial porque eles conseguiram provar com as próprias palavras dela que era um relacionamento abusivo. sim. Ô, Duda, o digital ele tem muita coisa boa, óbvio, né? Tanto que eu defendo mesmo. E é uma realidade e a gente não vai retroceder. Porque a gente precisa investir na educação. Mas o digital, ele conecta pessoas, ele conecta rede de apoio, ele conecta vítimas, né? Então, ele tem um aspecto muito positivo. E aí, você falando do e-mail, duas coisas que aconteceram comigo e que eu acredito que pode ser, às vezes, a necessidade de outra vítima. À época, eu não fazia terapia, eu precisava falar com alguém. E aí, esse falar, às vezes, é na escrita. Ou, às vezes, com ele, eu já cheguei a mandar e-mail para ele, porque como a gente não conseguia ter diálogo, tudo era briga, aí eu escrevi um e-mail, porque no e-mail não tem como brigar. E outra coisa, o WhatsApp você abre ali no momento que você não pode abrir, é algo muito rápido. Então, eu não queria que a minha mensagem fosse mal interpretada, eu queria que ele parasse, tirasse um tempo para ler a minha mensagem, que a época era de término, mas acabou que a gente voltou depois, é uma loucura. Era céu e inferno o tempo todo. Mas o WhatsApp, você abre ele aqui, você lê, você coloca até uma entonação que não existe, né? Sim, Naquela correria do dia a dia. O e-mail, não. O e-mail você abre quando você tem um tempo. Pequeno, mas você tem aquele tempo reservado. Então, assim, é muito triste, né, a gente falar disso. Mas o digital, ele também facilita a vida, né, dessas vítimas. Ele facilita a conexão. E já tem casos no Brasil de, às vezes, a vítima está fazendo reunião virtual e aí ela faz sinal. Eu não sei se você já viu esses sim, vídeos. sim. Faz sinal de que está sendo vítima e algum amigo conhece o endereço, vai e liga para a polícia. Então, o digital ele facilita muito, né? Mas também é um propagador de violência. Mas a gente precisa também ver o lado positivo, né? Ele Claro, nos ajuda a provar muita provar, coisa, né? No caso da exatamente. Carol, a gente teve aí é, esse e-mail que ela enviou para si mesma, contando a história com o abusador, né, com o agressor, e de extrema importância, né? Então, assim, tudo que você tem no seu telefone, não apague. Eu falo, eu não apago nada, Dani. Eu tenho É, conversas antigas, porque a gente precisa, né? O digital tá aí como até um facilitador para isso, pra gente conseguir provar se uma pessoa cometeu alguma coisa contra a gente, né? Um agressor, um sim. abusador. E a pessoa produz provas contra ela, né? Tem gente que faz live. Gente, eu chego a arrepiar. A pessoa faz live, tá ali registrando. E aí você tá só coletando material, né? E o ideal é que saia o quanto antes desse relacionamento, Por né, favor. Duda? Dani, a gente vai para um momento super especial aqui no nosso podcast, que é o bate-bola, Legal. que eu adoro, né? Para pensar rápido. A mulher que mais te inspira na sua vida profissional. Eu tenho várias, mas não precisa ser do direito, né? Não, não Mas a que precisa. mais me inspira é minha mãe. Ah, Minha mãe de costureira virou empresária. Então, assim, é, sofreu violência, o pai dela, né, infelizmente, cometia, era do interior. Meu avô dava tiro nelas, elas tinham que correr. E a minha mãe venceu na vida, assim, ela é minha maior inspiração em tudo. Meu maior exemplo de todas as mulheres, eu tenho várias, mas de todas eu resumo a ela. eu, só um parêntese, eu estou cada vez mais chocada, Dani, que todo mundo tem uma história de violência na Sim, vida. sim. Seja da mãe, seja da avó, seja da amiga, seja dela mesmo. E a gente precisa começar a conversar mais sobre isso. E por isso que eu falo que o podcast aqui não é só para mulher, é para todas as pessoas da sociedade, inclusive para os homens, porque eles estão vendo, eu tô amando, gente, vocês não estão tendo É. ideia, porque eles me mandam mensagem e eles falam, eu não sabia disso. Eu não sabia. Como assim? Eles estão tendo uma outra visão. Então, assim, claramente eu criei o podcast junto com as meninas, com a professora Marília, pra gente trazer essa conscientização mais para a mulher. Mas que bom que a gente está É. conseguindo trazer essa conscientização também para os homens, porque muitos deles têm amigas, têm até mãe, vó, Vão ter tia, prima, filhas. vão ter filhas, e assim a gente precisa tomar esse cuidado. Perfeito. Voltando, uma lei no direito digital que você tenha mais apego ou que considere a mais importante? Oh, não existe, né, a mais importante, mas assim, uma que regulamenta e traz essa responsabilidade e necessidade de construir cidadania digital é o Marco Civil da Internet. Mas assim, a Constituição Federal
né? Código Penal, eu não tenho uma favorita, mas uma que aí resolve algumas coisas é o Marco Civil da Internet. Um caso do direito digital envolvendo uma mulher que te marcou profissionalmente. Vamos lá. Eu li essa pergunta antes, né? E eu estava tentando, porque vira e mexe a gente tem uma situação que vai substituir na outra. Mas esse caso foi importante porque foi uma mulher que descobriu a traição do marido. E aí ela pegou as fotos, porque eles trocavam fotos íntimas. A mulher pegou as fotos da amante e divulgou. E isso gerou dano moral, Duda. Porque o fato de você ser amante, de ser traída, desculpa, não lhe dá o direito de divulgar as fotos da outra. Isso feriu a honra. Então, nós temos vários precedentes nesse caso também, tá? Em São Paulo, assim, muitos. Mas aqui em Minas, as pessoas não correm atrás, e esse caso me marcou, porque a gente conseguiu. Mas é importante, o fato, né? Obviamente está errado, está tudo errado. Mas por que a mulher coloca sempre a culpa na outra mulher, né? E aí isso não dá o direito de divulgar as fotos íntimas daquela pessoa, em hipótese alguma. Isso é um crime. E gera dano moral, Nós somos as nossas maiores rivais, né? infelizmente. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim, onde a mulher é a maior rival da outra. Porque eu vejo meus amigos, eles se defendem até o fim do mundo. Eu faço muita reflexão, assim, eu sou professora, nas minhas salas de aula tem muitas mulheres. E eu me cobro assim, por que, que tem tanta mulher em sala de aula estudando, correndo atrás, mas são poucas que chegam no topo? Geralmente são homens, né, que ocupam cargo de liderança. É porque elas mesmas se sabotam durante o processo. É a competição maldosa, às vezes ali uma intriga. Elas mesmas, porque assim, na minha cabeça, os homens que implantaram essa cultura, né? Porque se a gente dominar o mundo, eles estão ferrados, né? Sem Sim, dúvida. A gente põe eles no chinelo. nós somos inteligentes Mas eles demais. falam assim: a gente não pode pôr muita mulher que dá problema. Quem disse que dá problema? Por que as mulheres não sabem conviver entre elas? Acontece uma coisa, a mulher vai lá e dedura a outra mulher. Os homens são tão grupo, né? Eles podem até se xingar entre eles, mas para fora eles são São fechados, fechados, são os sim. brothers. Sim. A gente tem que ter essa conscientização também, porque a violência contra a mulher, às vezes, vem da própria mulher, como nesse caso que Exatamente. você citou. Exato. Se pudesse dar um conselho às mulheres que enfrentam desafios no ambiente online, qual seria? Denunciem e procurem ajuda o quanto antes, porque quanto mais você ficar, mais difícil é para você sair. E na sua carreira, qual experiência ou aprendizado te trouxe mais satisfação no direito digital? Bom, é realmente ver a satisfação do cliente, que eu costumo dizer assim, não tem advogado com muitos diplomas, tem advogado que resolve problemas, tem que resolver o problema, né? Se você não resolveu, você pode ter estudado em Harvard, que, enfim. E aí a minha satisfação profissional é isso. É óbvio que nem todos, né, a gente consegue, até porque a advocacia, ela é assim, ela é um compromisso com o meio e não com o resultado, mas ver a satisfação do cliente, ver ali uma cliente que às vezes foi conscientizada. Já teve situação, Duda, que esse também me marcou, eu nem comentei antes, que eu conversei com a mulher, o caso dela não era de processo judicial, era de perdão. Ela tinha que perdoar a outra pessoa, que era o pai dela, na verdade, que fazia. Ele ofendia ela, ele falava várias coisas contra ela. E o caso dela era um perdão, ela não era um caso de processo, uma ação judicial não ia resolver o problema dela. E aí vem essa satisfação de você resolver as situações extrajudicialmente ou judicialmente. Quando o Chalfun veio aqui, né, eu falei que a gente não seja só mais um advogado, né? Que a gente É, seja abrigo, que a gente seja pessoas. escuta E ativa. quando eu encontro o advogado, eu falo, eu quero saber como ele trata, como ele faz, se ele tem esse amor, porque eles falam assim, você tá no segundo período do direito, daqui a pouco não vai ter esse amor todo. Eu espero que até o fim da faculdade eu continue com esse amor, porque eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que fazer com propósito, Exato. e eu espero que os advogados que estejam nos ouvindo, porque eles escutam, que eles tenham amor pelas causas deles, e eles têm muito amor, tem muitos que têm muito amor, eu vejo a Dani, o Lindomar, né, temos a galera aí da OAB Jovem, que eles gostam, eles se estão ali, então que as pessoas também tenham uma conscientização que a classe dos advogados, eles não estão ali só para defender, mas para ajudar, conscientizar, ser muitas vezes abrigo. É. E assim, Duda, nós lidamos com pessoas, né? E o advogado ele tem que amar gente.
E assim, eu ouvi uma vez, eu acho a mais pra verdade. A partir do momento que você perdeu o frio na barriga, aquela coisa assim, aquele ânimo, você perdeu o propósito. E eu, graças a Deus, eu advogo desde 2018. Em janeiro de 2018 eu já comecei a advogar, já tinha, formei, já tinha OAB. E, assim, claro que você vai tendo alguns calos, né? Algumas coisas você tem que refazer a rota. Mas, graças a Deus, até hoje, Duda, eu nunca perdi meu amor pela advocacia e eu vou morrer advogada. Assim, eu tenho isso muito claro na minha E cabeça. fazendo o restante das pessoas que convivem com ela virarem Exato. advogados. Advogadas. Exatamente. Dani, que mensagem você deixaria para as mulheres que enfrentam algum tipo de exposição, abuso ou violência online? Vamos lá. Se sofreu, não vai para rebater no virtual, usa os mecanismos jurídicos que a gente tem. Contata uma pessoa que é da sua confiança, que é especialista, busque uma autoridade policial. Infelizmente, Duda, muitas vítimas vão rebater. Aquele ato de rebater só fortalece o agressor. Então, né, busque ajuda mesmo, ajuda especializada, ajuda que vai, de fato, resolver aquela situação e fazer cessar aquele problema, né, que é interromper aquelas ofensas. Porque quando você fica ali rebatendo, você vai só prolongando. E buscar ajuda, terapia. Gente, terapia é vida. Né? Não só o jurídico, mas uma ajuda médica mesmo. Porque essas vítimas, quando elas chegam nesse ponto aí, é porque elas já têm uma dependência emocional, às vezes financeira, passou por alguma situação mal resolvida e aí a terapia. Então, o meu conselho é busquem ajuda jurídica ou médica. E para as famílias ou amigos que convivem com alguém passando por esse abuso digital, por essas mensagens, como oferecer apoio sem julgamento? É importante, né? Porque muitos Importante. julgam. E aí voltamos na educação digital, né? Se a gente investisse na conscientização, as pessoas não julgariam tanto. Né? Muitas vítimas, inclusive, têm medo de denunciar por conta do julgamento dos familiares. E isso, gente, só contribui para o sofrimento, para a reclusão dessa pessoa, para ela ficar mais reclusa, para a depressão, para o autoextermínio. Então, a família ela tem um papel importantíssimo nessa rede de apoio, acolher. Se a família não estiver conseguindo lidar com aquela situação, busque ajuda também, né? Assim, realmente desfazer esse preconceito. É um preconceito que a gente tem, sobretudo contra as mulheres, quando elas são expostas, né? Quando elas são vítimas ali de algum crime cibernético. A família precisa ajudar, porque é aquele alicerce, o ponto de apoio. É importante, a gente tem que trazer essa conscientização para todo mundo, né? Porque às vezes a gente próprio julga sem ter ideia. Sem saber. Você postou aquela foto também, né? Me ajuda aí te ajudar. É. É, a gente não pode ser assim, a gente tem que, né? E você falou uma coisa muito importante que me pegou, que o digital, você vai criando aquele envolvimento e tal, a gente conversa todo dia. A gente Você cria uma dependência, né? a gente cria ali uma dependência digital da pessoa. Preciso do bom dia, preciso do boa tarde, preciso saber se está bem. Isso até nós mesmos. A Dani é uma pessoa que ela não te responde no WhatsApp. Eu falo, Menina, que eu horrível. falo assim, gente, a Dani tá doida? Eu tenho que, tem que ter o buscar dela pra ver onde ela tá, que ela não me responde. E a gente cria essa dependência da resposta rápida, de querer saber da pessoa, de querer saber da vida da pessoa e de tudo. É. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Às vezes, às vezes eu tenho amigos, eu falo assim, por que você tá com esse cara ainda? Ah, não, a gente conversa todo dia, já tem meses, né? Nunca viu, né? Você vai criando aquele apego, às vezes você O nem vê a afeto. pessoa, às vezes É. você nem encontra a pessoa muito, e você vai criando aquele afeto que tem que saber tudo, tem que estar toda hora. Gente, vamos acalmar, por E pensar que favor. pode ser totalmente diferente, né? Diferente, porque no É. digital você inventa. Você inventa Você coloca o que muito, você quer. você coloca muito. Eu não sei se você viu aquele vídeo que saiu recente, que eles colocaram 5 adolescentes com vários caras, todos com capuz. E aí só ia ficar no auditório, você viu esse comercial? Não. Só ia ficar no auditório aquelas que elas tivessem selecionado. E elas selecionavam pela conversa. Por exemplo, um cara falou uma coisa que não gostou, o cabelo não gostou, a altura não gostou, o peso não gostou, e elas foram excluindo. O último cara que ficou era um cara muito mais velho e que era criminoso. Ou seja, ele sabia falar tudo que elas queriam ouvir. É claro, gente, que não é sempre assim, né? Uhum. Mas é um vídeo educativo para mostrar a nossa vulnerabilidade. A gente não sabe quem está por trás. Agora, em minha defesa, Duda, eu não respondo o WhatsApp por dois motivos. Eu fico impressionada, meu marido responde Tudo. tudo.
mas eu já tive burnout. E o WhatsApp é um gatilho muito forte para mim. Por exemplo, eu tô aqui, deve ter umas 20 mensagens que chegaram nesse tempo. E eu aprendi a não me apegar, porque antes eu tinha questão, aquela coisa de ver e responder, ver e responder. E começou a virar uma questão de saúde para mim. Sim. Então, por exemplo, tem cliente que me manda mensagem meia-noite. Eu não sou criminalista, gente, para atender cliente meia-noite. Eu sou civilista, sou de direito digital. Então, assim, pode esperar. E aí, por isso, tá, Duda? Que não é por Tudo maldade, mas bem, tá Dani. escrito de todo tamanho. Se for urgente, me liga. Eu ligo de vez em Você quando. liga. E quando você liga, eu atendo. Atende, graças a Deus, porque ela é minha advogada. Aí, às vezes, eu tenho que ligar antes pra ver se eu vou tomar um processo ou se eu vou processar alguém. E aí eu sempre falo, não, não faço. Não faça. Por favor, Duda, não faça. Isso é coisa Na de maluca. dúvida. Isso é coisa de doida. É, Dani, pra encerrar esse papo lindo, foi muito bom. maravilhoso, gostoso, que eu amo estar com você e você sabe disso. Que conselho você daria para jovens advogados e advogadas que querem se aprofundar no direito digital e fazer dele uma ferramenta de proteção social? Maravilha. Bom, a área do direito digital ela é muito expansiva e ela se relaciona com qualquer outra área, direito penal, civil, consumidor, ambiental. Então, se você que é jovem advogado, advogada e quer se especializar, tem que estudar, né? E assim, sempre buscar material, bibliografia fora também, porque a gente, no âmbito do direito digital, a gente se inspira muito em questão europeia. Então, buscar fora. Estou à disposição, tá, Duda? Quem quiser depois me achar nas redes sociais, pode falar aqui Pode, qualquer. claro. Daniela com 2L, avelar.adv. Como presidente de comissão e até como advogada, professora, eu ajudo. Mas, assim, é uma área muito boa, que tem crescido exponencialmente, tem se fortalecido. Temos poucos especialistas. O Conselho Federal fez uma pesquisa no ano passado, salvo engano, sobre a quantidade de especialistas. Nós temos, salvo engano, 2%. É menos de 10%. 10% de advogados especialistas em direito digital. Salvo engano, são 2%. O Conselho Federal fez esse mapeamento, mas aí dizendo que o direito digital ele não se restringe ao direito digital, ele tem que comunicar com outra área. Mas é uma área maravilhosa. E estudar, gente, nada a gente alcança sem estudo. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Não é chat GPT, não, né? Porque chat GPT a gente acha um monte de coisa. É estudar a doutrina, lei, livros, né? Ter algo robusto ali, bibliografia bacana para se aprimorar. E, Duda, obrigada. Eu quem agradeço por sua Obrigada. vinda, por você aceitar tão assim de forma rápida. A Dani falou que queria vir, eu falei, venha. Eu quero que você venha. Você já estava na nossa lista. Saiba que você vai voltar na UniBH mais vezes, porque nós temos visto, eu, a Marília, uma crescente demanda na área digital. E as pessoas, elas têm tido interesse, principalmente os advogados que estão aí chegando, né? Sim. Os novos advogados, os estudantes de direito têm carinho por essa área, porque é a área que a gente vive, é a área que a gente tá, é o que a gente faz todos os dias, é uma área que move o mundo. E mais do que isso, conscientizar as outras pessoas, né? Às vezes você não quer seguir tal área, né? Eu quero ir para a área da Isabela Perfessoli, né? Eu A já imaginei. violência Mas tá bom. contra a mulher, eu quero ir para a área da Isa, mas eu tenho essa conscientização porque eu convivo com você, você me explica, você me ensina. Então é importante que cada vez mais a gente fale mais sobre o direito. Eu falo que, voltando mais uma vez na UAB, existem várias comissões e como são importantes essas comissões, porque elas não focam. A OAB não foca só em uma área específica, Não. ela tem várias comissões, então os advogados hoje e os jovens que estão chegando, os estagiários, os estudantes, eles têm uma noção de todas as áreas, né, por causa da instituição, pelo que a instituição proporciona. Então, muito obrigada por ter vindo. Foi um episódio em que a gente pôde aprender muito além do direito digital, com a sua vivência, com o seu carinho pelo tema, porque eu sei que você tem, pelo seu carinho com a sociedade, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente humana. Te desejo todo o sucesso do mundo. Amém. Você é meu exemplo na área da advocacia, minha grande amiga, uma das minhas melhores amigas, e você sabe. Então, muito obrigada por ter vindo, viu? Duda, mais uma vez, obrigada. Parabéns por esse projeto incrível. Né? Eu tenho certeza que vai contribuir muito, não só para os estudantes, para a advocacia, mas para a sociedade. E dizer que eu me orgulho muito de você. Né? Fazer parte da sua história, ter te conhecido lá em 2020, 2021, Foi. por aí, né? Para mim é muito gratificante.
Você é a amiga mais nova que eu tenho, mas assim, muito orgulho de você. Quero te ver voando, né? Torço muito por você, que você alcance locais onde eu não consegui alcançar, que a gente sempre tem que torcer por isso, né? Que as mulheres vão mais longe do que a gente. E assim, vendo você hoje, eu vejo que sua trajetória, ninguém vai te parar, é foguete, né? Como dizem. E desejo muito sucesso, que Deus te abençoe muito. E contem comigo, tá, gente? Contem com a comissão, né? Contem com a gente, né, Duda? Você também é uma pessoa muito disponível, muito humana. Você adora falar de direito, né? Amo. Você ama, mesmo não sendo advogada, você já tem um papel social que é importante. E contem conosco. E até o próximo episódio. Você que está nos assistindo, muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter nos escutado. Eu espero que vocês tenham tomado uma conscientização ainda maior, um conhecimento. Mulheres, lembrem da denúncia. Homens, cuidado cuidado com o ramo digital, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês comentem, cuidado, tenham controle, sabe? Tenham Uhum. muito controle, se cuidem, tá? Terapia não é uma questão problemática, não tenham preconceito. Eu falo e imponho que a terapia ela muda vidas e nos próximos episódios nós traremos uma psicóloga para a gente entender um pouco mais disso. E lembre, nem mais uma, porque uma já é demais. Até o próximo episódio.